Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso amado Jesus, aquele que deu a vida em favor de todo aquele que nele crê. Gostaria que você tomasse sua Bíblia nas mãos e abrisse comigo no livro de Romanos. Nós vamos expor a carta aos Romanos hoje, no capítulo 11, dos versículos 11 a 24. Romanos 11, de 11 a 24. Aproveito para saudar todos aqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Não vá embora correndo, espere um pouquinho no final para a gente conversar um pouquinho. Nós somos muito gratos pela visita de todos. Amém? Romanos 11, de 11 a 24. Todos chegaram lá? Amém, vamos lá. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. Uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, em algumas versões oliveira brava, foste enxertado entre outros ramos e feito participante da raiz e da seiva cultivada da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu fosse cortado de oliveira brava por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais serão enxertados na própria oliveira. Até aí. Amém. Baixe sua fronte, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque temos a Ti, porque temos o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos ensina sobre as verdades eternas. Pedimos, Senhor, ministra os nossos corações nessa noite para que compreendamos a respeito dos Teus planos que aqui estão revelados, Pai, na Tua palavra, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece uma passagem bem complicada, né? Um monte de coisa, mas a gente vai quebrar ela, e essa é a graça da pregação expositiva. Nós expormos o Evangelho, introduzindo no contexto em qual ele foi escrito, ensinando a respeito das verdades escritas e aplicando aos nossos corações. Amém? Então, Romanos 11 está falando especificamente a respeito do futuro de Israel. O que acontecerá com os judeus? Porque os judeus rejeitaram a Cristo e foram rejeitados por Deus por causa disso. Mas o que vai acontecendo com os judeus? Qual é o futuro dos judeus? Lembrando que a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita para a igreja de Roma, que era formada de gentios, ou seja, não judeus, e de judeus convertidos. Então, Paulo, do capítulo 1 até 8, vem falando até agora com os judeus
em relação à sua salvação, dizendo para eles que, pelo fato de serem o povo, a nação escolhida, eles não tinham privilégios da salvação por meio disso, mas que a salvação dos judeus também era pela fé, não por obras e nem por cumprimento da lei. Paulo então argumentou que todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão, e não somente os judeus. Ele também argumentou que nenhuma das promessas de Deus para Israel falhou. Paulo responde isso em Romanos de 9 até 11, que nós estamos estudando. Ele relembra então que os judeus tiveram vários privilégios, receberam a lei, receberam os profetas, receberam a palavra de Deus. O evangelho foi transmitido primeiro para os judeus, e eles se apegavam nisso para a sua salvação, nesse fato de terem sido a nação escolhida, mas esqueceram daquele que seria o Salvador enviado por Deus, prometido pelos profetas, e eles deixaram passar batido. Então, em Romanos 9, 30 até Romanos 10, 21, Paulo vai falar que enquanto os judeus tropeçavam, os gentios iam sendo salvos. Em Romanos 11, nós vimos na semana passada, Paulo também inicia com uma pergunta. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? O povo judeu, o povo escolhido? E ele responde categoricamente, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Esse é o tema básico do capítulo 11 que nós estamos vendo. E nos versículos de 1 a 10, então, ele mostrou e provou isso através de 4 exemplos. Ele, o próprio Paulo, que era judeu, então ele não foi rejeitado, ele foi alcançado pela graça. Ele falou também de Elias, que também foi alcançado pela graça. Ele falou também da nação de Israel, daqueles que foram eleitos pela graça do Senhor e não por obras, porque a graça então não seria graça se fosse por obras. E falou também daqueles que o Senhor endureceu o coração e daqueles que o Senhor teve misericórdia. Nós vimos isso lá em Romanos 9, que o Senhor endurece a quem Ele quer e tem misericórdia de quem Ele quer. Então, em resumo, o que Romanos de 11 a 24 fala? Ele fala que a queda dos gentios, dos judeus, abriu porta para a salvação dos gentios, que os gentios que se converteram provocavam ciúme nos judeus, e que os judeus que se arrependem vêm a Cristo depois desse tempo. E nós vamos estudar esse texto baseado em 4 fatos importantes que aconteceram nessa passagem aqui específica que Paulo está nos ensinando. O primeiro fato é que a transgressão de Israel trouxe salvação para os gentios. Se você ler lá comigo mais uma vez o 11 e o 12, diz assim: então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos os judeus? Paulo responde, de maneira nenhuma, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar o quê? Ciúmes em Israel. E 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, ou seja, a salvação que foi oferecida aos gentios, e o seu fracasso de terem rejeitado a Cristo trouxe riqueza para os gentios, quanto mais, ou mais ainda, a sua plenitude, ou seja, a restauração de Israel, a futura conversão de Israel. Lembrando então que os judeus tropeçaram, aí Paulo está falando, tropeçaram para que ficassem caídos, ele está dizendo não, eles tropeçaram em quem? Tropeçaram em Cristo. Em Romanos 9, de 30 a 33 fala que os judeus tentaram se justificar, se auto-justificar pelo cumprimento da lei, pelos privilégios, e não pela fé, mas por obras, e tropeçaram na pedra de tropeço que foi colocada por Deus, a saber, Cristo, que além de pedra de tropeço, é a rocha da nossa eterna salvação. Então os judeus esperavam que Jesus viesse dos ares como rei, vestido como rei, e não filho de um carpinteiro, filho de Maria, andasse como os demais, vivesse como os demais, no meio de pecadores, encostando em leprosos. Não era esse rei que os judeus esperavam.
era o judeu, era o rei dos céus. E não foi assim que Jesus se apresentou. Então eles tropeçaram em Cristo. Eles não consideraram Cristo e passaram por cima. Ele disse, esse não é o Salvador, esse não é o Messias, vamos esperar por outro e vamos continuar pregando o Evangelho que Jesus ainda virá. Então, os judeus rejeitaram a Cristo e dessa forma, Deus os rejeitou. Porque os judeus rejeitaram a Cristo, Deus também os rejeitou. Ele explica também que a rejeição dos judeus não foi definitiva, ela foi temporária. A gente leu aqui que os judeus foram rejeitados e nesse movimento os gentios foram trazidos para o reino, o evangelho foi apresentado aos gentios, os gentios se convertiam e punham ciúmes nos judeus. E é isso que a gente vai entender como é que funciona e o que vai acontecer com o povo judeu no fim dos tempos, daqui para frente, já tem acontecido, na verdade. Houve um remanescente fiel que cria em Deus no passado, há um remanescente de judeus que crê agora, e haverá um remanescente fiel no futuro. A palavra diz que eles serão trazidos em grandes números. Por isso que ele fala, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo responde, de modo nenhum, eles não tropeçaram para que caíssem, mas era necessário que eles tropeçassem para que o evangelho chegasse aos gentios. Mas esse fato então abriu caminho à salvação dos judeus, porque os judeus rejeitaram a graça, rejeitaram o evangelho, e o evangelho então foi oferecido aos gentios. Mas a rejeição dos judeus a Jesus teria consequências, e essas consequências elas vêm sendo ditas em toda a Bíblia antes desse momento acontecer. Eu peço que você abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 33. Mateus 21, 33, nós vamos ler até o 46. Só situando a todos, esse texto, Jesus falando, uma semana antes da crucificação, ele estava em Jerusalém, pregando a sacerdotes e a fariseus no templo, essas parábolas, e ele ensinou também essa parábola que fala a respeito do assunto que nós estamos falando, da transgressão dos judeus e o que aconteceria. Então, comentários de Romanos pelo próprio Jesus. Amém? Diz assim, ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha e fez uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque de espremer, ou lagar, espremer uvas, e construiu uma torre de vigia. Em seguida arrendou-a para alguns agricultores, e se ausentou do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos agricultores para receber os frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, eles respeitarão meu filho. Mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles agricultores? Jesus perguntando aos judeus. O que eles responderam? Eles responderam, destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhes entregue os frutos. Jesus lhes disse, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre a quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus estava falando deles. E tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este considerava um profeta.
Como é que nós entendemos isso? A vinha é o reino de Deus. O agricultor que arrendou a terra é o próprio Deus. Os agricultores que arrendaram a terra são os judeus. E Jesus mandou os seus profetas, avisando sobre eles. Eles foram espancados, maltratados e mortos. Mais uma vez, Deus mandou novamente alguns profetas, e eles também foram espancados, maltratados e mortos. Como ele não conseguia colher os frutos da terra arrendada, ele mandou seu filho, Jesus, que também foi espancado, maltratado e morto. E ele pergunta aos judeus: vocês então, o que fariam com esse povo que fez isso com os meus agricultores e com os meus filhos? E eles responderam: o que Deus fará? Jesus perguntou para eles. E o próprio judeu respondeu: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha aos outros. Quem são os outros? Os gentios. E arrendará a vinha a outros agricultores que no devido tempo também lhe entreguem os frutos. E o que aconteceu depois desse tempo? Por volta de 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, os templos foram destruídos, os judeus foram massacrados, foram presos, levados e espalhados por todo o mundo em função disso que aconteceu. O Senhor lhes destruirá, e foi isso que aconteceu. Então a transgressão dos judeus, a incredulidade em Cristo, fez com que Deus o rejeitasse e oferecesse o reino de Deus aos gentios. Isso já era falado há muito tempo. Jesus falou e eles não entenderam. Ou melhor, eles sabiam que estava falando deles. Ele fala ali na passagem, mas eles não compreenderam. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então o que aconteceu a partir de então? O evangelho ele foi pregado de uma forma cíclica. Ou seja, você vê isso no livro de Atos. Os pregadores entravam na sinagoga, pregavam a todos, os judeus se rebelavam, se rejeitavam o evangelho, então ele parava de pregar nas sinagogas, ia para fora, pregava aos gentios, os gentios se convertiam, e a igreja então se tornava multiétnica, formada de gentios convertidos e de judeus messiânicos, ou judeus convertidos a Jesus. E assim vem acontecendo desde então. E aí Paulo escreve que lá no versículo 12, a incredulidade dos judeus trouxe salvação para o gentio, quanto mais quando os judeus se converterem, haverá conciliação dos judeus com Deus. A riqueza para o mundo então era a salvação para os demais povos. O fracasso do judeu, ele ter tropeçado, era a rejeição a Cristo. E a plenitude que virá é a restauração de Israel. É isso que acontece na sequência. Por quê? Qual a característica dos judeus? Nós lemos que ele era um povo zeloso, mas sem entendimento. Um povo que seguia tradições. O judeu verdadeiro, que buscava seguir a lei de Deus. Um povo temente a Deus. Aquele que cria temente aos profetas. Imagina quando o judeu se converter a Cristo. É disso que está falando, essa plenitude de alguém que tem disciplina, zelo, amor pelo Senhor. Imagina um judeu crente. É isso que Paulo está falando. A plenitude de judeu é a restauração do judeu convertido a Cristo. Amém? Esse é o plano de Deus para a eternidade, meu irmão. Não é plano B. A Bíblia fala disso. Tem pessoas que dizem que Deus foi pregar aos gentios e como os gentios não receberam Jesus, se virou para os gentios. Foi pregar aos judeus, os judeus rejeitaram, então não deu certo, ele foi para os gentios. Não é isso que a Bíblia está falando. É parte do plano de Deus que os judeus rejeitassem a Cristo para que o evangelho chegasse aos gentios. O tempo todo está escrito. Jesus disse isso. Depois eu vou falar sobre um outro assunto mais importante desde agora. Por isso que a gente não deve de pegar versículos isolados. E devemos entender a Escritura como um todo. É isso que está falando aqui. Não há plano B. É plano da eternidade do Senhor. Amém? Então, Deus, no final, reverteu o endurecimento do povo
de Israel em bênção para o gentio. Mas os judeus endurecidos voltarão a crer em grande número em Jesus. Amém? O segundo fato que nós vamos ver é que a salvação dos gentios, ela trouxe ciúme aos judeus. Paulo, então, ele foi instituído como apóstolo dos gentios. Se você quiser ler, tem lá em Atos 13:46, falando isso, Atos 9:15, Atos 13, Atos 22, 21. Como Paulo foi pregar aos judeus e os judeus queriam chutar ele se virou para os gentios, que é onde dava frutos da pregação do evangelho, e ele foi tornado e foi levado, escolhido por Deus como apóstolo dos gentios. Então, Paulo, nos versículos 13, 14, 15, ele vai se dirigir ao gentio. Ele vai dizer: mas é a vós, gentios, que eu falo agora. Uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério nisso, para ver se de algum modo, 14, posso provocar ciúmes nos da minha raça. Para tentar salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa reconciliação com o mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Aceitação dos judeus de volta por Deus, como vida dentre os mortos. Então, ele se dirige agora aos gentios para explicar o que vai acontecer com os judeus, qual o futuro da nação de Israel. Paulo diz então, explica para eles que o objetivo do Senhor é que, através dos gentios, os judeus vendo aquilo, pudesse provocar ciúmes nos judeus. O ciúme bom, o fato de querer ter a mesma coisa que os gentios estavam tendo. A salvação dos gentios, então, no plano perfeito de Deus, tinha a intenção de fazer com que os judeus quisessem as mesmas bênçãos que os gentios estavam desfrutando. Glória a Deus. Olha como a coisa se constrói. O que Paulo queria fazer então? Ele queria estimular, impulsionar, provocar, despertar os irmãos deles que eram judeus, para que tivessem desejo pela salvação em Cristo. David Stern, que é um judeu messiânico, é um judeu convertido, ele escreve assim, os judeus deveriam ser capazes de olhar para os gentios salvos na igreja e ver neles uma mudança tão maravilhosa a ponto de sentirem ciúmes e quererem também para si mesmos o que torna esses gentios tão diferentes e especiais. Essa era a intenção de Paulo. E ele colocou que a aceitação de volta, o retorno dos judeus, então seria como vida entre os mortos. Ele quer dizer que a conversão dos judeus a Cristo seria como um grande milagre, algo muito grandioso e poderoso, algo muito abençoado que trará inclusive bênçãos para todos os que creem, para todo mundo, por causa da característica dos judeus. Nós vemos hoje a nação de Israel com tecnologia desenvolvida, com agricultura desenvolvida, com inteligência desenvolvida, com temor e aplicação, mesmo que religiosos, desenvolvidos. Imagine esses judeus convertidos a Cristo. A restauração de Israel, então, ela despertará um grande avivamento espiritual a partir de Israel e alcançará a nós todos antes da vinda de Cristo. Será em grande número, serão muitos trazidos à casa de Deus, ao povo de Deus. Amém? A restauração completa, além dos privilégios que os judeus receberam, coroando então com a graça de Cristo. Aí sim, aquele judeu que foi privilegiado por ser povo escolhido, contemplará em plenitude a salvação pela graça de Cristo. Essa é a plenitude da salvação dos judeus. E aí nós vamos para os versículos 16 a 22. Quero que você acompanhe comigo. Paulo continua explicando como isso vai acontecer. Ele fala assim: se os primeiros frutos são santos, a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre ou oliveira brava, foste enxertado entre outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Quer dizer, gentio, não te gloria contra os judeus.
Mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. É verdade, eles foram cortados os judeus por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme. Porque se Deus não poupou os gentios que rejeitaram a Cristo, os que não creram, certamente não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, Deus foi severo com os judeus, e bondade para contigo. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu também serás cortado. Então, o terceiro fato que Paulo explica aqui é que os gentios, pelo fato de os judeus terem sido cortados, não tinham do que se orgulhar, não deveriam se orgulhar. E Paulo vai usar duas metáforas para explicar isso. A primeira metáfora é uma metáfora culinária, gostei bastante dessa parte. E ele fala a respeito da massa. O que é a massa? A massa a gente pode chamar de um pão. Vamos imaginar um pão enorme. E ele fala assim, se as primícias da massa são boas, ou seja, eu fiz uma massa grande, se os primeiros pãozinhos são bons, toda a massa é. Amém? Quem são as primícias da massa? São os patriarcas da fé. Abraão, Isaque, Jacó. Então, se as primícias daquela massa, o povo santo separado por Deus, são boas, as demais também são. É isso que Paulo estava falando. E o segundo exemplo, ele vai usar a metáfora, então, do enxerto, uma metáfora de fruticultura. E nós vamos compreender onde é que isso vai dar, como é que ele explica. O símbolo de oliveira, ele é utilizado para explicar, para relacionar com o reino de Deus em vários versículos da Bíblia. Por exemplo, em Jeremias 11:16, em Oséias 14:6, a oliveira significa ou é utilizada simbolicamente como o reino de Deus. Então, o que ele explica, né? A oliveira, então, ela é o reino de Deus, é o povo de Deus, a igreja de Deus, o povo escolhido. A raiz dessa oliveira são os patriarcas da fé, Abraão, Isaque, Jacó. Os ramos naturais são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os judeus que descenderam deles, né, dos patriarcas. Os ramos naturais cortados foram aqueles que não creram em Cristo. Os ramos de oliveira brava, né, significa oliveira silvestre, são os gentios. Somos nós. São oliveiras que estavam fora daquele lugar de oliveira cultivada. Então, esses ramos foram enxertados no lugar daqueles que foram quebrados. Então, como é que nós podemos entender isso? Ele explicando para o gentil, olha, gentil, você só foi enxertado pelo agricultor porque um judeu foi quebrado. Não te glorie, porque tu é ramo de oliveira brava, tu não pertence a esse reino. Meus irmãos, e quem que enxerta o ramo de oliveira brava na oliveira verdadeira? O agricultor, que é Deus. Então quem salva o gentil, que é ramo de oliveira brava, da onde ele estava, enxerta no reino de Deus, é o próprio Pai. É isso que ele está explicando aqui. Então, os ramos que são enxertados, eles renascem novamente. Para você que, não sei se você já conhece, já viu um pouquinho, mas como é que é feito enxerto? E essa prática ela é muito conhecida e era aplicada desde então na oliveira. Eles pegavam uma oliveira, cortavam um ramo natural que não era saudável, faziam um tipo de um encaixe, pegavam um galho de uma oliveira brava ou silvestre e encaixava ali e amarrava. E começava a fluir a seiva da raiz da oliveira por meio desses galhos e aquele galho começava a dar fruto. Assim era feito o enxerto. É por isso que nós somos enxertados do reino de Deus. É por isso que nós somos filhos de adoção. E isso explica várias coisas, né? Então, nós vamos ver aqui no versículo 18 e 19 que Paulo diz, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a árvore. Não são os ramos enxertados que sustentam a raiz. Não somos nós que sustentamos a Deus, mas é Deus que nos sustenta.
Os ramos quebrados foram arrancados por Deus pela incredulidade, por não terem crido em Cristo. E os ramos enxertados, os ramos de oliveira silvestre, de oliveira brava, foram enxertados por Deus pela graça, mediante a fé. E ambos são dons de Deus. Isso significa que nenhum de nós conseguiria se enxertar no reino de Deus, se não fosse pela graça dele, que é o agricultor, que podou o judeu, nos cortou de oliveira brava e nos enxertou na oliveira verdadeira, que é o reino dos céus, que é a igreja dele. Então, meus irmãos, a raiz do cristianismo, que são os patriarcas, é judaica. O que Paulo estava falando? Para de te gloriar contra o judeu que foi cortado, porque se não fosse por ele, você não seria enxertado. Então, os judeus, os gentios, não têm mérito nenhum. Não é por obras, não é porque é melhor, não é por nada, é só pela graça. Porque o galho não pode escolher o agricultor, o corte. Foi o agricultor que escolheu que galho ia cortar e que galho ia enxertar. Faz sentido? Somos escolhidos antes da fundação do mundo? Amém. Nos versículos 20 a 21 ele vai dizer: é verdade, foram cortados por causa da incredulidade e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, gentio, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus incrédulos, também não poupará a ti. Como é que nós entendemos isso? Não espaço para soberba por parte do gentio. Cristão, nós não temos espaço para soberba, mas motivos para temor. Os gentios, então, não deveriam se orgulhar, pois não fizeram nada para serem salvos, mas temer o grande Deus da graça que os enxertou. Os gentios dependem também da aliança que Deus fez com o povo judeu. Todas as promessas feitas ao povo judeu, a começar pelos patriarcas, o gentio precisava disso. Não fossem essas promessas, não haveria salvação para os gentios. E se não fosse a graça de Deus e tê-los enxertado, eles teriam permanecido como ramos de oliveira brava ou silvestre, sem frutos, sem graça, lá longe. Esses são os descrentes. Todo aquele que não crê é uma oliveira, um ramo de oliveira brava que está fora da área cultivada da oliveira verdadeira, que é o reino de Deus. Então, Deus não deixou de amar Israel quando chamou os gentios. Ele apenas usou os gentios para alcançar de volta os judeus. Primeiro, a rejeição dos judeus trouxe a salvação aos gentios. Depois, ele usou os gentios para provocar ciúme aos judeus. E finalmente trazer os judeus a se converterem em grande número. Então, nós podemos ver que o amor de Deus fluirá novamente dentro dos judeus que crerem, aqueles que abandonarem a incredulidade de forma generosa, de forma graciosa, de forma inclusiva. Eles voltarão a crer. Esse é o plano futuro para Israel. E aí no 22 ele fala assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram. Deus foi severo com os judeus. Ele cortou da oliveira aquele que não creu. Mas bondade de Deus para contigo, se permaneceres nessa bondade. Caso contrário, ou do contrário, também tu serás cortado. Essa menção também nós vimos na passagem onde o Evangelho de João, capítulo 15, fala da videira, né? Aquele que não permanecer em mim será cortado, né? E será queimado e lançado fora. Então nós precisamos entender um pouquinho. Quem não permanece será cortado. E lá em João 15, 2 diz assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. E aí há muitas pessoas que vão usar esse versículo para dizer que então Deus nos corta e nós perdemos a salvação. Não é disso que esse contexto está falando. Cuidado com o texto fora de contexto. Cuidado com isso. Esse texto mesmo explica que não é isso.
O que nós acabamos de ler explica. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é infalível, ela é inerrante. Deus não se contradiz. Então a gente não pode pensar, como é que Deus disse uma coisa aqui e disse outra lá? Não, meu irmão. Se for assim, nós não entendemos. É simples assim. Deus não nega a si mesmo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Então o que ele está falando aqui? Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. Nós estudamos isso, que o Senhor mantém aqueles que Ele escolheu firmes até o fim, pela graça dEle. A gente vai pecar, vai cambalear, vai tropeçar, mas Ele nos mantém. E cremos que quem realmente pertence a Cristo, como fala lá em João 10, Cristo diz: nenhuma ovelha será arrancada das minhas mãos. Aquele que o meu Pai me deu é meu. Então quem fala que, aqui Deus está falando que vai ser cortado, quem é crente, quem é convertido vai ser contado, é mentira. A gente acabou de ler. Olha só, 1 Coríntios 1, 8-9, você não precisa abrir, preste atenção. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 1,6. Eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra na minha vida, vos irá aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Começou da tua conversão até o dia de Cristo Jesus. É Deus que nos sustenta. Abra comigo, Hebreus 6, 17-20. Hebreus 6, 17-20. Todo mundo chegou lá? O que diz lá em Hebreus 6, 17-20? Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Deus não muda. Interveio com o juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, como primeiro, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora da nossa alma, segura e firme. Agora, por acaso, se há alguém que Deus está segurando, esse vai se perder, meu irmão? Tem como? Impossível. É impossível. Mas mesmo assim, Ele nos estimula a permanecermos na sua bondade. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos esforçar para permanecermos na presença de Deus, em comunhão com Deus, no seu evangelho e em oração com Ele. Isso Ele não faz por nós. Mas aquele que não permanece será cortado. E agora, como eu falei antes, o próprio texto explica que isso não é perder a salvação. Isso é nunca ter tido a salvação. Deus nos dá fé, gera em nós arrependimento e temor, e nós nos esforçamos para perseverar em comunhão com Ele, debaixo da graça dEle, debaixo do refúgio dEle. Nós que nos esforçamos. O esforço depende de mim e de você, em oração, em leitura da palavra, na busca de Deus constantemente. É isso que Ele está falando. E porque Ele botou o seu temor no nosso coração, nós que cremos, buscamos. Por isso aquele que não crê não busca. Nós sabemos que nós seremos castigados
se pecarmos, Deus nos deixa colher aquilo que nós plantamos, e isso é suficiente. Quando nós pecamos, Deus diz que seja feita a tua vontade então, e não a minha, e aí a gente come do próprio veneno. Prova real disso no texto. Quais foram os judeus que foram cortados da oliveira? Os que não creram. Qual foi a transgressão do judeu? Incredulidade. Então quem não crê é cortado. E quem não crê nunca esteve na oliveira. Qual é o gentil? Nós que seremos cortados. Quem não crê. Qual é o cristão que vai ser cortado? Aquele que não crê. Cortados serão aqueles que não foram enxertados pelo agricultor, o dono da oliveira. Os ramos cortados, gentios, nunca estiveram firmes na oliveira. Os ramos cortados são aqueles que se salvaram a si mesmos, mas não foi Deus que salvou. Os ramos cortados serão aqueles crentes de banco, os simpatizantes, os que gostam dos valores da Bíblia, aqueles que vêm no culto, mas não conhecem a Deus, aqueles que vêm porque acham que é legal. Esses serão cortados porque não creem verdadeiramente. Esse é o ramo que vai ser cortado. Ou se tem fé e se crê em Cristo, ou é cortado. É disso que ele está falando. É isso que ele está explicando. Esses gentios que foram cortados, no nosso caso, que somos ramos de oliveira brava, é aqueles que tentaram se enxertar sozinhos. Aquele que veio para o culto com alguém para tentar se enxertar na oliveira, porque compactuava com algumas coisas que são boas, mas verdadeiramente não foram salvos. É por isso que você vê várias pessoas que vêm para a igreja e foram na igreja anos e nunca se converteram. Mas queriam estar lá, porque é bom. Aqui é bom, o pessoal é bom, é gente boa. O pessoal tenta não pecar, não mente, é gente boa, edifica um ao outro. Estou gostando desse ambiente, mas nunca creu. Esse será cortado. Aquele que tenta se enxertar sozinho, então, ele não é um ramo de oliveira brava. Ele é como se fosse um fungo ou um parasita numa árvore. Não se cria, não vai se criar. Não vai receber a seiva, ele vai ser cortado. Mas todos aqueles que foram enxertados de oliveira brava, na oliveira verdadeira, pelo dono da oliveira, serão sustentados e mantidos por ele eternamente. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. A menos que Deus seja mentiroso. Ou a gente está negando a palavra. Está escrito. Amém? No versículo 23, ele vai dizer assim: e mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, agora falando dos judeus, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados na própria oliveira? O que ele quer dizer aqui? É o quarto ponto, o quarto fato, a futura conversão de Israel. Temos aqui então o desfecho da exortação aos gentios, da chamada de atenção de Paulo aos gentios para que não se gloriassem. Ele explica então como vai acontecer a conversão de Israel no futuro. Ele continua usando o exemplo do enxerto da oliveira. Paulo ensina que os judeus que vierem a se arrepender e a crer em Jesus serão novamente enxertados, reenxertados na oliveira, ou novamente enxertados, né? E ali no versículo 24 ele fala no processo contra a natureza. Ele é sobrenatural, contra a natureza, porque o normal é que se cresça uma árvore e se cresça um ramo. O enxerto é contra a natureza, porque alguém foi lá, cortou um galho de outro lugar e enxertou aqui. A natureza em si não consegue fazer isso. É contra a natureza. Então, é por isso que a salvação, o enxerto, ela é sobrenatural. Ela é contra a natureza e depende de alguém que não sou eu nem você, mas o agricultor.
Então, assim como o ramo de oliveira brava, que é o gentio, de outra árvore, foi enxertado contra a natureza também, ou sobrenaturalmente, o judeu será reenxertado, será enxertado novamente na oliveira verdadeira. Então a restauração de Israel ela é um processo muito mais fácil do que a conversão de um gentil. Porque imagina você que se eu cortei um galho e eu pego o mesmo galho e encaixo ele de volta onde eu cortei, o enxerto é muito mais fácil, o encaixe é perfeito. E o judeu tem tudo para que seja exemplo para nós em adoração a Cristo. Tem zelo, tem entendimento, tem temor, tem disciplina, tem conhecimento da palavra. E eles também serão libertados da sua cegueira momentânea e virão a Cristo. Os gentios, nós não tivemos promessa, não tivemos patriarca, não recebemos a palavra, não tivemos profetas e fomos salvos. Então, quanto mais eles que foram privilegiados, o povo escolhido, mas aquele que crê, o remanescente fiel do passado, do presente e do futuro. A obra, então, meus irmãos, ela sempre foi, ainda será eternamente externa de alguém que faz a obra, que é Deus, pela graça. E todos os gentios de toda parte do mundo venham a Cristo. E todos os judeus de toda parte do mundo, aqueles que são chamados e escolhidos, também virão. A salvação, então, chegará aos judeus em tempo oportuno para fazerem parte da igreja de Deus. Eles serão oliveira cultivada junto conosco e farão parte da igreja do nosso Senhor Jesus. Deus os fará enxergar novamente aqueles que estão cegos hoje, né? Que o Salvador prometido já veio, Jesus já veio. Os profetas falaram a respeito dele, e tudo aquilo que estava prometido já aconteceu. Eles serão libertos da cegueira espiritual, voltarão a enxergar a Cristo e crerão nele e serão salvos e serão juntados a nós. Concluindo então, a salvação para os judeus e gentios, ela sempre foi da mesma forma, pela graça, pela expiação de Cristo, por meio da fé, por meio do dom impagável de Deus, dom maravilhoso, dom incompreensível, dom sobrenatural, por obra do Pai, executada pelo Filho, aplicada pelo Espírito. Uma só oliveira representa a igreja de Deus, toda a igreja, de crentes gentios e de crentes judeus. E aí nós veremos e seremos uma igreja de toda língua, toda raça, toda tribo e nação. Aquela Israel celestial chamada por Deus, não a Israel étnica, mas a Israel espiritual, com povos de todos os lugares. Uma só oliveira é o resultado da graça salvadora de Deus. Todos os renascidos e destinados ao mesmo lar eterno, uma só oliveira. E olha que engraçado, quando Jesus fala que nós temos que nascer de novo, quando nós somos enxertados na oliveira, nós nascemos de novo. Porque tudo estava cortado e nós precisamos da seiva da oliveira que vem da raiz para nos enxertar. Isso é nascer de novo. É ser cortado, estar morto nos próprios pecados e delitos, arrancado da árvore original e colocado na oliveira que é o reino de Deus e novamente voltar a ter vida. Esse é o novo nascimento. Isso é nascer de novo. Então, concluindo, Paulo menciona 3 eventos importantes. A transgressão e o fracasso de Israel, a transgressão e a incredulidade em Cristo, a salvação dos gentios e depois a plena restauração de Israel. E o primeiro depende do segundo e traz o terceiro. A transgressão dos judeus trouxe salvação aos gentios e a salvação dos gentios desperta ciúme nos judeus e trará o judeu novamente para o reino de Deus. O primeiro conduz ao segundo, o segundo conduz ao terceiro. E a transgressão de Israel, em outras palavras, iniciou um processo e vai acontecer até a salvação de todos eles. Como é que nós aplicamos isso para a nossa realidade? Primeiro, existe um movimento chamado judeofobia.
As pessoas que odeiam os judeus por terem sacrificado a Cristo, maltratado a Cristo, rejeitado o Evangelho. Irmão, se não fosse o judeu, não estaríamos aqui, crendo em Cristo hoje. A raiz do cristianismo é judaica. Agora, um outro movimento que hoje faz práticas judaizantes, né? Pastor que entra com quipá, menorá, arca da aliança, vestimentas daquela época, né? Falando sobre rituais, usando roupas e trajes daquela época, usando rituais daquele tempo e valorizando. Cristo em nenhum lugar no Novo Testamento manda fazer isso. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então façamos como Ele disse que é para fazer. Não é para ficar baixando. Tem gente que vai se curvar para judeu. Não é isso também. Não podemos rejeitar, mas também não podemos adorá-los. Isso aqui é idolatria. É querer ser igual a um judeu. Idolatria. Nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, no lugar de algum judeu que foi cortado porque não creu. Nós temos que temer a Deus e não termos soberba. Não olhar para o judeu como aquele que rejeitou, mas graças a Deus que ele rejeitou, porque isso hoje sou salvo. Hoje fui alcançado pela graça. Aquele que não ama e não teme a Deus, presta atenção, aquele que não ama e não teme a Deus, verdadeiramente nunca foi enxertado na oliveira. Todo aquele que ama a Deus, todo aquele que é alcançado por Deus, o ama e o teme, e por isso busca permanecer na sua bondade, que significa fazer de acordo com a sua vontade, ler as Escrituras, ter comunhão com Deus em oração, buscá-lo em todo o tempo. E agora, eu gostaria de aplicar comigo e contigo a mesma frase que o judeu messiânico falou lá atrás, mas aplicada para nós, para que nós venhamos a refletir nessa noite. Diz assim, presta atenção. Os descrentes deveriam ser capazes de olhar para os crentes, cristãos, nós, salvos na igreja, e ver neles uma mudança tão maravilhosa, a ponto de sentirem ciúmes e quererem também para si mesmos, o que o torna esses crentes tão diferentes e especiais. A minha pergunta é: um descrente que te conhece tem vontade de ser aquilo que você é, alcançado pela graça de Deus? Ele tem em você uma transformação de vida grandiosa e especial, a ponto que ele queira vir experimentar isso, tenha curiosidade de conhecer o Deus que você prega? Você provoca ciúme no descrente para que ele venha conhecer a Cristo e venha cultuá-lo? Eles deveriam querer para si aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos, nós recebemos de graça. E pela graça. É isso que acontece nos nossos dias? Essa é a aplicação dessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar no meu e no teu coração a respeito dessas verdades e nos fazerem refletir a respeito da nossa postura, da nossa conduta, da nossa busca e do nosso papel na salvação daqueles que estão perdidos e devem ser alcançados por nós que somos igreja, e somos igreja porque Deus instituiu e nós escolhermos sermos igreja uns com os outros. Esse é papel nosso, vertical, todos os membros de uma comunidade de fé. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos rendemos a Ti por tamanha graça, por tamanha misericórdia, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós temos muitas vezes
nos orgulhado de algo que nós não alcançamos, mas que fomos alcançados por Ti, Senhor. Muitas vezes temos desprezado aqueles que não têm conhecimento da Tua palavra. Muitas vezes nos achamos melhores e maiores quando somos apenas pó. Quando somos apenas um mendigo apontando para o outro onde tem pão. Senhor, eu te peço que o Senhor trabalhe essa semana nos nossos corações para que sejamos gratos e contentes. Desperta em nós contentamento, porque nós somos ramos de oliveira brava, aqueles que andavam perdidos e desgarrados, e fomos colhidos por Ti e enxertados na oliveira cultivada que é o Teu reino. Fomos trazidos para o reino do Teu Filho amado. Fomos enxertados na oliveira verdadeira, aonde flui o Teu Santo Espírito, aonde flui a fé, aonde flui o amor, aonde flui o fruto da bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paciência. Senhor, enche-nos desse fruto, Senhor. Que possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Que possamos causar o bom ciúme, a boa inveja, naqueles que nos veem e que olhem para nós e veem que a transformação é externa, não parte de nós. E que nós dependemos de um Deus que é tudo em nós e faz tudo em nós. Senhor, que esses descrentes queiram estar aqui, não porque nós somos bons, porque nós somos nada, mas porque queiram ver o Deus da graça que nos transforma todos os dias, de glória em glória, e nos torna mais parecidos com a estatura do varão perfeito que é o Teu Filho Jesus. Senhor, dá-nos consciência de que somos apenas um ramo enxertado. Dá-nos consciência de que não devemos nos gloriar, mas sim temer. E todo aquele que Te ama, teme. E todo aquele que Te ama, Te busca em espírito e em verdade. Senhor, que possamos olhar para essa palavra e entender que Tu restaurarás aqueles judeus que remanesceram no futuro, que são Teus, e eles serão bênção. Eles serão nossos irmãos, serão ramos como nós, na oliveira verdadeira, no reino de Deus. Senhor, quebra a nossa soberba, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez, Pai. Que sejamos encontrados fiéis, Pai. Transforma os nossos corações pela Tua misericórdia, a Tua bondade e a Tua graça superabundante. Obrigado por nos fazer compreender a respeito das Tuas verdades eternas, que são alimento para a nossa alma, a segurança, a âncora da nossa alma, segura e firme. Este és Tu, ó Pai. Te agradecemos e Te louvamos. No nome santo de Jesus.